Bom dia, irmãos. Nós temos o prazer de ter hoje de manhã a presença do Alceris Dias, também conhecido como Alceris Terena, irmão do Henrique Terena. E que está de passagem por Londrina, eu soube. Na verdade, a princípio, a intenção dele... Obrigado, Pedro. A princípio, a intenção dele era pagar uma visita que nós fizemos para ele lá em Iranduba, no Amazonas, em 2017. Já faz um tempinho, a gente passou por lá, e aí que a gente conheceu um pouco mais do ministério do Alceris. Mas o Alceris faz parte de uma força missionária indígena no Brasil que tem crescido muito nos últimos anos. E eu tenho tido o privilégio de conhecer várias pessoas, vários irmãos indígenas muito envolvidos, tempo integral, como é o caso dele, numa escola de treinamento, e que ele vai explicar um pouco hoje de manhã a respeito disso. Mas é um prazer ter o Alceris, é um prazer tê-lo em nossa casa, mesmo que rapidamente. Ele tem outro compromisso aqui em Londrina, hoje à noite, mas estamos aproveitando da presença dele. Então, eu quero orar por ele e pedir que Deus esteja abençoando esse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do Alceris, obrigado que o Senhor tenha permitido que ele chegue até aqui e esteja conosco hoje de manhã, que o Senhor esteja usando a vida dele diante de nós, conforme o teu querer, que a tua palavra e tudo aquilo que nós receberemos venha mesmo das tuas mãos. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Enoque. Obrigado. Uma alegria poder estar com a amada igreja nessa visita do Enoque, e aí ele nos fez esse convite de poder compartilhar o que Deus tem feito no Brasil, entre o trabalho evangelístico entre povos indígenas no Brasil. Graças a Deus, Deus tem dado o privilégio de poder caminhar, e um privilégio também de conhecer a graça do amor de Cristo em nossa vida, e poder ser canal de bênção em lugares remotos, na região amazônica. E aí, muito obrigado pela essa oportunidade. Queria apresentar um pouco mais, nós trazer alguma meditação da palavra, e eu queria apresentar alguns do nosso ministério, que nós temos feito, como o pastor Enoque mesmo disse. Nós estamos na região amazônica há mais de 15 anos, desenvolvendo o nosso ministério com plantio de igreja e de treinamento de liderança indígena, para que eles possam ser servos do Senhor aonde eles estiverem, mas ser canal de bênção, mas também poder alcançar essas aldeias que estão ali na região da Amazonas, né? Então eu gostaria de apresentar alguns da minha família, para vocês poderem conhecer. Eu tenho um casal de filhos. Esse é o projeto que a gente coordena na região amazônica, projeto chamado Semiraitá. Semiraitá é um projeto do Complei. Complei é um movimento indígena, creio que o pastor Henrique mencionou a respeito disso. Então, o Semiraitá é um dos projetos que o Complei tem, dentre outros, e esse projeto atua na cidade chamada Iranduba, na região amazônica, a 35 quilômetros, onde a gente coordena esse projeto, vários alunos vindo de vários lugares da Amazônia. Alguns saem das suas comunidades de cerca de 7 dias, navegando o rio, para estar ali com a gente, para aprender a sua palavra, para poder dar continuidade em suas igrejas, e aí desenvolver o seu ministério. Dentre eles nós temos cursos teológicos, mas também a gente oferece também cursos profissionalizantes, para que o indígena possa aprender também algumas coisas em relação às coisas que podem ser um canal de bênção ali e desenvolver o seu ministério. E uma das ferramentas que nós temos, em parceria com algumas organizações, vem dado aula de motor, né, para eles. Ali nós temos escola, oferecemos aulas teológicas, e à tarde nós temos esse momento de serviço, onde os alunos mesmos organizam a nossa escola, dando outras para auxiliar ali.
E aí nós temos ali esses irmãos vindo de vários lugares, tanto do Baixo Amazônica, do Baixo Rio Negro, Alto Rio Negro, Médio Solimões, Alto Solimões, poder estar ali conosco durante esses dias, aprendendo a sua palavra. Aí alguns já conhecem o doutor Elias da Missão Além, que eles têm nos ajudado também, outros obreiros, e auxilia a gente nas aulas. O doutor Elias também é médico e também auxilia os nossos alunos na questão da saúde, que é muito importante para os nossos alunos aprenderem não só... E tem alguns nossos motivos de oração desse projeto, por sabedoria dos alunos, porque são alunos que falam a sua língua, têm a sua língua própria, e ali nós oferecemos na língua portuguesa, porque são vários grupos, e aí tem a dificuldade do entendimento, e aí a nossa oração para que os alunos entendam perfeitamente a palavra bíblica, que possa alcançar os corações deles. Por parceria, que nós tenhamos parceiro para poder estar auxiliando aí o projeto Semiraitá, é um projeto de uma iniciativa indígena, e aí nós temos algumas ações realizando ali por obreiros, seja indígena, seja não indígena, e atualmente nós só tem um indígena lá desenvolvendo, eu e a minha esposa. Nossa oração para que tenha outros indígenas também poder estar servindo ao Senhor ali juntamente conosco, mas também o não indígena também que possa servir assim, seja num momento integral, ou seja também em momentos lá que eles desenvolvem, que pode participar ali com as escolas, pelos povos indígenas no Brasil, para que conheçam o amor de Cristo através da sua palavra, das pessoas. O nosso projeto tem uma cozinha ampla, como vocês podem ver, nós temos essa pequena cozinha, é a pequena cozinha que nós temos. A nossa ideia é ampliar essa cozinha ali, então esse é o motivo que nós temos, para que o Senhor nos abençoe, para que nós tenhamos recursos, para que nós venhamos ampliar essa cozinha para atender esses alunos nossos que moram, que estão ali com a gente. Essa é a nossa oração, essa é a minha família, tá bom? A Rene, tá bom? Tem meu filho aí, Richard, e aí tem uma filha nossa que estuda aqui em Maringá, na Unicesumar. Ela está fazendo na área de jornalismo, também a ideia de poder servir a sua área, profissão em missões. Nosso desejo é para que ela possa desenvolver a sua área em missões e desenvolver o ministério que Deus tem para ela. Então, ela é o motivo que nós colocamos para a igreja orar pela nossa família, e é um dos pedidos nossos por sabedoria no pastoreio dos alunos indígenas, do cuidado dos obreiros ali com a gente, pelos nossos ministérios no Amazonas, entre povos indígenas, né, que é uma necessidade. Nós temos no Brasil cerca de 344 grupos no Brasil, e 121 grupos ainda precisam de ouvir o amor de Cristo ainda. Então a igreja esteja conosco em oração, pelo treinamento no Semiraitá, para que Deus nos continue dando sabedoria de organizar, de coordenar esse projeto. Pela CBMI, é um projeto que a gente desenvolve também, não só ali no Semiraitá, que é um projeto lá, mas a gente viaja em comunidade para dar o treinamento para as igrejas plantadas ali na comunidade. E desde então, em março, já tem uma viagem para uma região chamada Japurá, uns 3 horas de voo e mais 6 horas de motor 40 até chegar na comunidade. Então, para que o Senhor dê sabedoria ali para ajudar essa igreja que estão ali plantada, e a nossa oração também para que nós tenhamos parceiro para poder caminhar conosco nesse projeto que é amplo, mas é um projeto, é um desafio, mas também que traz alegria para os nossos corações. Pela nossa filha em Maringá, que está cursando, para que Deus continue sustentando ela, saudade dos pais, ela aqui no sul e nós lá no norte, pela mãe, que não é fácil, ainda mais para uma mãe terrena, indígena. Se para vocês não indígena é tão difícil, imagine para o indígena deixar sua filha longe. Mas eu creio que é a direção de Deus que direciona todos os nossos passos, e eu creio que é Deus que está direcionando os seus passos dela, para que ela não se esqueça que Deus está com ela todos os dias, e Deus vai direcionar os seus passos futuros. Nossa oração para que ela possa crescer uma moça temente a Deus, compromissada com a sua palavra. E a minha pergunta, deixando para nós: quem gostaria de entrar nesse barco comigo? Quem gostaria? Porque a palavra de Deus em Mateus 24:14 diz que esse reino será pregado, o reino de Deus será pregado em todo lugar, então depois virá o fim. Quem entrará comigo nesse barco? Então, que o Senhor esteja orando pelos nossos ministérios na região amazônica. Deus o abençoe esse momento. Obrigado pela sua oportunidade de poder
compartilhar os nossos desafios aí na região amazônica. Para não ficar só na minha palavra, apresentação, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Lucas, capítulo 5, e a gente vai meditar nesse momento aí do que Deus tem feito, do que Deus pode fazer através da gente. E creio que Deus tem algo para a gente nessa manhã, como Deus tem falado ao meu coração durante esses anos de ministério. Saímos de Mato Grosso do Sul para um lugar tão distante, mas o que nos faz sair de um lugar centro-oeste para a região amazônica diferente, com culturas diferentes, ambientes diferentes, é porque alguém pagou um preço por nós. Alguém saiu do seu lugar, do seu comodismo, e entrar na nossa reserva terrena, e lá começou a formar uma nação temente a Deus, compromissada com Deus. E nós fomos educados e ensinados pelos princípios da palavra. Os nossos pais foi educado, foi canal de bênçãos para os nossos filhos, esses 9 filhos, e cada um conhecer o amor de Cristo através dos nossos pais. E hoje eu tenho esse privilégio de poder também compartilhar essas boas notícias que alguém trouxe para mim, e é por essa razão que eu saio do meu lugar de origem, da minha cultura, e vou para uma cultura diferente, transmitir essas boas notícias do reino de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 11, é um texto bem conhecido, eu creio que os irmãos já tiveram em algum momento feito essa leitura, e diz o texto de Lucas capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 11, que diz o texto: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões, Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos o barco, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Texto maravilhoso, relato do Jesus nesse sentido. Quando nós olhamos para o texto, Jesus depara com vários tipos de multidões. Quando Jesus está ensinando a sua palavra, quando Jesus está compartilhando as boas novas do reino, não é uma pessoa, não são 2 pessoas. O texto fala que a multidão de pessoas para ouvir, ele estava com desejo de ouvir esses ensinamentos de Jesus. Quando eu olho para essa grande multidão, talvez a gente pode ter a noção quais são os tipos dessas pessoas que estão acompanhando Jesus. Existem vários tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que estavam com desejo de prontamente ouvir a sua palavra. Existia um grupo de pessoas que estavam com sede de ouvir essa boa notícia que Jesus estava compartilhando. Tinha desejo, tinha fome, tinha sede de ouvir a respeito do reino de Deus. Creio também que às vezes tinha outros tipos de pessoas. Pelo que Jesus está fazendo nas coisas, os milagres que Jesus está fazendo, existiam várias pessoas que simplesmente estavam querendo ver o que realmente o mestre iria fazer. Talvez eles estavam com curiosidade, falando: o que é que esse Jesus vai fazer agora? Quais são outros milagres que Jesus vai fazer? Talvez tinha outros tipos de pessoas que estavam simplesmente: eu vou ir para onde essa turma está indo. O texto não fala muito bem quais são os tipos de pessoas, mas talvez venha na nossa mente esses tipos de pessoa. E Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus em um lugar diferente. Jesus está num lugar diferente. O que Jesus está num lago, Mar da Galileia, chamado Genezaré. Se nós olharmos o contexto desse lago, é um lago que tem muito peixe. A região é predominante de peixe. É vários, talvez a história não está dando bom sentido no que nós estamos lendo. Se é um lugar que é riquíssimo em peixe, então qual é o tipo de milagre então?
se é rico em peixe. O texto também fala que esse lago, as regiões, no tempo de Jesus, que essa região era voltada de lugares, eram cidadezinhas que eram conhecidos como o lugar de indústria de peixe, ou seja, é um lugar que forneciam peixes. Era riquíssimo. As cidades que habitavam ao redor desse lugar, era um lugar que tinha uma empresa, tinha um lugar que era riquíssimo, que exportava peixe para outros lugares. Então, o lugar não seria propício para essa questão que está acontecendo. Era um lugar apropriado para a pesca, apropriado para a situação. Mas o texto também, que esse lago aqui, se nós olharmos o contexto aqui, esse lago, a sua extensão é muito maior, se tornaria 20 quilômetros de extensão, 12 de largura, era um lago grande. E Jesus está nesse lugar. E nós olharmos o anterior, Jesus, antigamente, ele está em púlpito nas sinagogas. Ele tem o púlpito fazendo a palavra de Deus, explanando o reino de Deus. A sinagoga agora mudou o contexto. A sinagoga, o púlpito se torna um lago e o púlpito se torna um barco para anunciar o evangelho de Deus. Jesus começa a ensinar o texto, que Jesus começa a ensinar na multidão, o lugar fértil, o lugar onde tem muitos peixes, era conhecido como centro de comércio de peixe, esse lugar onde Jesus está anunciando a respeito do reino, onde essa história acontece. Mas interessante se nós olharmos para o texto, Jesus começa a ensinar a respeito do reino de Deus. O versículo 2, quando ele está ensinando a respeito desse reino de Deus, multidões estavam aglomeradas, multidões estavam prontos, atentos, seus ouvidos atentos, os olhos fitos, de ouvir esses ensinamentos que o mestre dos mestres está ensinando a respeito do reino de Deus. É uma grande multidão para ouvir, e Jesus começa a perceber que precisa ter um lugar retirado para poder alcançar essas pessoas que estão ali prontas para ouvir. Então Jesus olha para um lado e vê alguns irmãos, algumas pessoas, alguns pescadores limpando as suas redes. Ele estava lá limpando as suas malhadeiras, conforme a região norte, estava limpando as suas malhadeiras, limpando as suas redes, e aí percebe bem que é uma oportunidade de ele ocupar aquela ferramenta, aquele instrumento que ele está ali. E Jesus olha para aqueles dois lavando as suas redes, e aí aqueles lá, mesmo lavando as suas redes, eles estavam com seus ouvidos limpando as suas redes, mas também ouvindo o que aquela pessoa que está falando a respeito do reino. Jesus percebe e ele diz no versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a sua rede. Versículo 3, e Jesus, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que o afastasse da praia. Qual é a razão? Por que Jesus pede emprestar esse barco? Para poder alcançar esses irmãos, essas pessoas que estão distantes, e eles poderiam ouvir qual é esse ensino que Jesus está passando. E aqueles pescadores estão ali tratando, mas com seus ouvidos bem atentos do que o ensino daquele homem que está ali anunciando a respeito do reino. Versículo 4, percebe bem, quando depois que Jesus ensina, fala todo a respeito do reino de Deus, fala a respeito do ser criador de todas as coisas, ele olha para um lado e ele fala o seguinte para aqueles 2 irmãos: você poderia emprestar o seu barco? E eles emprestam o barco para o mestre e ensina a palavra de Deus. Nós olhamos para o texto, depois que ele acaba de ensinar, depois que ele ensina todas as coisas que ele estava no seu desejo para ensinar aquela multidão. Versículo 4, quando ele acabou de falar, disse Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes. Espera aí, parece que não soou muito bem em Simão Pedro. Parece que aquela palavra não soou muito bem. Porque se nós olharmos, Simão nasceu ali, viveu ali, era o dia a dia. E sabia muito bem a hora de pescar, sabia muito bem a isca que poderia usar, sabia o lugar, hora e vento e tudo para a hora de pescar. E chega uma pessoa diferente, estranha, não é do lugar, não é daquela região, e fala assim: ei moço, poderia jogar essa rede nesse lado? Parece que não soa muito bem. É como dizer um eletricista ensinando um carpinteiro. Como é que seria a reação nossa? Eu não tenho noção da carpintaria, eu não tenho noção de eletricidade, mas parece aquele outra pessoa que não sabia muito bem daquele ramo, ensinar outra pessoa do outro ramo. Parece que não soou muito bem em Pedro. Espera aí, Senhor, talvez foi a desculpa de Simão Pedro. Espera aí, vamos parar um pouquinho aqui. É o seguinte, eu nasci aqui,
Eu nasci e vivi aqui, meus pais me ensinou. E quem é você para me ensinar? Quem é você? Se nós olharmos quem foi Jesus, qual era a profissão que Jesus exercia? Carpintaria. Ele entendia da carpintaria, ele entendia de tudo isso. Ele entendia sobre o ramo da carpintaria, mas ele não entendia sobre, no ouvido de Simão Pedro, saía esse questionamento: Jesus, você entende carpintaria? Eu nasci aqui, vivi aqui, então eu sei o horário de pesca, eu sei do horário, eu sei a isca, eu sei o jeito. Mas espera aí, Senhor, e outro mais, Senhor. Ele dá mais uma palavra para o mestre, dizendo o seguinte: eu já pesquei a noite toda, eu já passei a noite toda, nós estamos cansados agora. Talvez está no coração de Pedro o seguinte: o que é que eu vou levar para a minha família? Porque era um meio de recurso para que Pedro levasse para a sua família e fizesse a venda para adquirir recursos para trazer para seu próprio benefício. Mas aquela noite foi uma pesca diferente, uma noite diferente para Pedro, juntamente com seus irmãos. Talvez venha com o questionamento seguinte: por quê? O que aconteceu? Será que eu usei a isca certa? O desânimo, passar a noite toda, claro, sem pegar um piabinho, sem um lambarizinho. Talvez já passou alguém, teve essa experiência de pesca. Eu soube que aqui diz que tem um lago aqui que dá tucunaré. Eu não sei na onde, mas falar que tem tucunaré. Já encararam pescar um tucunaré? Dá uma alegria quando pesca aquele tucunaré vindo, né? Dá alegria, que pula para cá e dá alegria, né? Mas aqui lá não teve nem lambarizinho. O que é que eu vou levar para minha família? O que é que eu vou levar para minha casa? Talvez a sensação de Pedro, de Simão, é o seguinte: uma sensação de tristeza. O que é que a minha família vai se alimentar hoje? Aonde eu vou trazer o recurso para trazer benefício para minha família? Talvez passava no coração de Pedro. Talvez estava ali limpando a sua rede: poxa, o que eu vou dizer para minha esposa quando chegar lá em casa? Que eu sou um mau pescador, que eu não peguei nada, porque a esposa já está com a panela frita, já preparando para a caldeirada. Uma vez eu fui para uma pesca, juntamente com algumas equipes, saímos lá, morei em Santa Isabel do Rio Negro, 3 dias de barco, e aí chegou uns missionários lá, falando o seguinte: vamos pescar amanhã? Vamos pescar então. Saímos cedo pela manhã, e as esposas disseram o seguinte: vocês vão pescar? Nós vamos. E saímos cedo pela manhã para pescar. E aí as esposas dos nossos missionários falaram assim: então tá bom, então você vai, a gente vai preparar a comida aqui, tá bom? E nós fomos. Saímos pela manhã, escurinho. Viajamos, passamos lá, e quem foi com a gente foi um homem que entendia do rio. Era um homem que entendia, não tinha peixe. Passou 5 da manhã, 6 horas, 7, 8, 9, 10 horas, já olhando o relógio, a esposa está esperando com o nosso peixe. Deu meio-dia, nada de nós chegar. Sabe de uma coisa? Vamos embora. Voltamos, passamos no mercado, compramos um franguinho e levamos para nossa esposa. Qual é a desculpa que eu vou levar para minha esposa agora? E as esposas esperando o peixe. E nós não levamos o peixe. Qual era a sensação? Então, eu estou falando, às vezes nós temos a sensação, uma expectativa das nossas vidas que parece não aconteceu naquele dia. Como é que eu e você se sentimos quando isso acontece? Talvez esse sentimento que passava no coração de Pedro, naquele momento ali: o que é que eu vou limpando a sua vida? Poxa, o que é que as pessoas vão falar? Você é panema? Você não é bom pescador? O que aconteceu? Talvez passava no coração. E chega uma pessoa diferente, carpinteiro, que não entende da realidade, não sabe pescar, no pensamento de Pedro, e fala assim: Pedro, joga aquela rede mais ali, joga ali. E se nós olharmos o texto, o que faz a diferença é que Pedro, trazendo uma desculpa para o seu coração, trazendo uma desculpa para a sua vida, ele diz o seguinte: respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Às vezes eu e você temos desculpa para o mestre. Às vezes nós temos desculpa para realizar algum trabalho específico da coisa que ele proporciona para mim e para você. Talvez eu não tenha a língua. Talvez eu não sei a questões culturais daquele povo. Talvez eu não sei, nem sei como eu vou transmitir a sua palavra. Talvez eu nem sei como vou iniciar o evangelho para aquele grupo, aquela cultura diferente que não é minha cultura. Talvez essa é a desculpa que a gente traz para o meu coração, para os nossos corações nessa manhã. Colocar desculpa naquela coisa que Deus colocou para mim e para você para fazer. E essa desculpa colocou no coração de Pedro: Senhor, mestre, nós havíamos trabalhado toda a noite, eu estou cansado, eu estou com sono, deixa eu descansar um pouquinho, porque vai vir outro dia que eu vou pescar novamente. Mas Pedro não para por aí. Além de ele dar essa desculpa, Pedro diz o seguinte, mais interessante para Deus:
Senhor, mestre, nós havíamos trabalhado toda noite, versículo 5, nada apanhamos, real, está certo, Pedro, mas, sobre a tua palavra, não era de um carpinteiro que estava vindo aquele convite para jogar a rede, não era simplesmente de um filho de um carpinteiro que estava convidando ele para jogar a rede naquele lugar. Ele diz sobre a tua palavra. Sabia muito bem que essa pessoa que mandou para ele jogar não era simplesmente um carpinteiro, era o ser que criou todas as coisas. Ele faz as coisas que não existem se tornar existir. Precisamos entender, meus irmãos, precisamos entender quando Deus convida a gente, não é homens que estão nos convidando, mas é o ser que criou eu e você para compartilhar as boas notícias do reino de Deus. Pedro tinha esse entendimento. Senhor, eu estou obedecendo não por causa da sua palavra, mas por saber quem é o Senhor. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Eu vou lançar. Se eu vou pescar, se eu vou ter peixe, não importa. Se às vezes vai vir um peixinho, um lambarizinho, não importa. Se eu vou pescar ou não, peixe ou não vai vir nenhum peixe. O que importa é que eu vou ouvir o que o Senhor está me convidando a fazer. Precisamos ouvir, precisamos estar com os corações, os ouvidos atentos, o que Deus tem para nós para fazer. Talvez esse Pedro tinha esse sentimento de que, Senhor, eu vou lançar, se vai acontecer ou não vai acontecer, se vou ter peixe ou não vou ter peixe, mas uma coisa eu tenho convicção, eu vou obedecer aquilo que o Senhor está me mandando a fazer, eu vou lançar sobre a tua palavra, eu vou lançar. E a história termina dizendo que Pedro lança a rede, Pedro joga as redes, e a Bíblia fala que veio vários tipos de peixe, várias coisas que Deus proporcionou naquele dia. E essa pesca, esse ensino que Pedro adquiriu na sua vida, ele tem uma lição muito importante, não só para Pedro, mas para aquelas multidões que estavam ali observando o que iria acontecer. Então Pedro não simplesmente é abençoado. Tem uma frase que eu sempre carrego: eu sou abençoado para abençoar as outras pessoas. Eu fui abençoado da sua palavra, e essa palavra, eu recebi essa bênção de Deus, e essa palavra não deve estar comigo, ela deve ser compartilhada. Uma das bênçãos que nós recebemos de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Ouvindo a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, e o texto fala, versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, eu vou obedecer à sua vontade. Eu vou obedecer. Sabe por que eu saí da minha origem? Porque eu obedeci à vontade de Deus. Quando eu saí da região de Mato Grosso do Sul, eu saí como se fosse a história de Abraão. Terminei o meu curso em 2006, numa escola em Chapada dos Guimarães. E aí eu fui convidado para trabalhar com um projeto chamado Projeto Amanagé, na região amazônica. E naquela época, quem coordenava o projeto era o Dr. Ronaldo Lidório. Ele convidou, até aquele dia eu nem sabia quem era esse Ronaldo. Para mim, soava como um homem qualquer. Ele entra em contato com uma escola onde nós estudamos e ele diz o seguinte para o diretor daquela escola: nós gostaríamos que trabalhasse com algumas pessoas que estão formando indígena, porque queremos desenvolver o mesmo projeto que ele trabalhou na região da África, trabalhar com missionários locais. E eu vi que nessa escola está formando missionários indígenas, e eu gostaria de trabalhar com eles. E aí fomos convidados, e naquele dia, 2006, eu disse: não vou. Eu vou voltar para o meu povo, vou ajudar a minha igreja, e ali eu sei que é para lá que eu vou. E eu volto à minha aldeia, 2007, volto, ajudo a minha igreja, ajudo o meu povo, e aí depois, mais uma vez, ele entra em contato novamente comigo. Ele liga no orelhão, nós tínhamos um orelhão, e aí o orelhão tocou lá, aí foi uma criança indígena, era novidade, e aí a criança saiu correndo da casa dele, atender aquele orelhão, e atendeu, aí falou que iria falar comigo, e ele foi lá para minha casa e falou: olha, tem um homem lá que quer falar com você. E aí eu falei: quem que é esse homem? Um Ronaldo. Falou: Ronaldo. E aí foi lá, fui atender, era Ronaldo. E aí, Ronaldo me disse: você quer vir trabalhar comigo? Mais uma vez eu coloquei desculpa: Ronaldo, eu não vou porque minha esposa está gestante, e eu espero que ela trabalhe aqui, tenha um filho aqui na aldeia, para depois eu ir. Tudo bem. Achei que o homem esqueceu. Não esqueceu, não.
Quando foi dezembro de novo, em 2007, mais uma vez o orelhão toca. E lá, mais uma vez, o indígena vai lá correndo e chama eu. Olha, tem um homem chamando você lá no orelhão. Quem que é? É um tal de Ronaldo. E fui lá de novo, era ele não. E aí, você vai aceitar ou não vai aceitar? Parei, esperei e voltei para casa. Conversei com a Arlene. Nunca tinha saído da aldeia. A minha esposa nunca tinha saído da aldeia. Nunca. Nós oramos e estava claramente, Deus nos estava direcionando para o Amazonas. Como indígena, sempre vou consultar o mais velho. Quem é o mais velho? É o meu pai. Fui com o pai. Pai, é o seguinte, tem um senhor, tem um homem que está nos convidando para trabalhar no Amazonas. E ele me disse, filho, se é a vontade de Deus, você vai. Amém. Se é a vontade de Deus, você vai. E aí Deus tem a convicção. E aí eu saio para a região amazônica, ninguém me explicou, esse Ronaldo não me explicou como é que era o Amazonas. Sabe quando você sai para um lugar sem desconhecido? Creio que nunca aconteceu com vocês isso. Tudo é para onde você vai, você sabe aonde vai, qual ônibus tomar, o lugar que vai descer. Naquele dia de 2008, ninguém me explicou como é que era. Então, preparei minha bagagem. E a bagagem foi bagagem mesmo. Ali tinha meus livros, seminarista, saiu do seminário, como um bom seminarista, vai livro, vai Bíblia. E eu lembro muito bem, tinha um saco daquele do exército, aquele verde, grande, aquele lá foi até o pé de coisas meu, pesado. Só uma coisa que o Ronaldo me disse, vai ter um senhor lá em Brasília que vai te pegar. Quem é o senhor? É o cunhado dele, né? O cunhado dele foi lá me esperar. E aí cheguei em Brasília, sentado com minha esposa, na rodoviária velha de Brasília, não era rodoviária nova. Eu lembro muito bem que eu sentei no banquinho lá, eu, meus filhos com 3 meses, a minha filha de 3 anos, e viajamos de Campo Grande para Brasília. Sentamos lá esperando, falei para a esposa, vamos esperar aqui, porque alguém vai vir nos buscar. Resumindo a história, chegou, colocou no outro dia em embarcação, chegou no check-in, hoje eu sei a palavra check-in, mas naquela época eu não sabia o que é check-in. Chegamos no check-in e a moça do check-in lá falou, olha só, passou mais de 40 quilos a sua bagagem. Eu não sabia que pagava para excesso de bagagem. E aí o que acontece? Aí o senhor que estava nos levando falou, moça, deixa eu falar, eles são indígenas, eles estão vindo da comunidade, eles não têm dinheiro para pagar. De fato, nós éramos indígenas, falou perfeitamente, certinho e tudo, não tinha dinheiro mesmo, não tinha dinheiro. E aí, mais uma coisa que eu questionei com ele, no meu pensamento. Falou, tudo bem. Quando ele disse assim, moça, é o seguinte, eles estão indo para a casa deles. Aí eu fiquei pensando, não. Eu pensei que, não é minha casa não, minha casa é aqui, lá em Mato Grosso do Sul. Eu não estou indo para minha casa. Aí a moça silenciou e falou, tudo bem então, passa tudo. Paguei sem pagar o excesso de bagagem. Quando eu cheguei, o Ronaldo viu a minha bagagem, ele teve um susto. E agora, quanto você pagou? Não pagamos nada. Deus foi gracioso e nos abençoou para a gente chegar até aqui. E até hoje, desde 2008, nós estamos na região amazônica. Desenvolvimento. Por quê? Porque eu ouvi a palavra. Essa palavra que me transformou, que mudou a minha vida, que mudou o meu conceito, fez com que eu obedecesse a sua palavra. É essa palavra que Pedro suou no Pedro. Essa palavra que transforma, que muda os corações, que muda os pensamentos, que muda todo o nosso intelecto. Ele muda para um direcionamento que ele proporciona para mim e para você. Essa é a palavra de Pedro. Essa é a palavra que soou na vida de Pedro. E o que isso tem a ver? O que isso me ensina? O que ensina, o que traz para o meu coração, para o nosso coração? Pedro sabia que não se tratava de um carpinteiro qualquer. A palavra que ele ouviu não se tratava de um carpinteiro que estava dizendo, mas o Deus criador de todas as coisas, que cria onde não existe, se tornar a existir. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que muda, que transforma, que liberta. Sobre a tua palavra eu vou lançar a sua rede, sobre a tua palavra eu vou obedecer a sua palavra, sobre a tua palavra eu vou simplesmente colocar aquilo que o Senhor tem no meu coração, no nosso coração, sobre a tua palavra. Não devemos deixar que as coisas que acontecem no dia a dia nos paralisam. Às vezes as situações adversas que eu e você encontramos, talvez paralise de poder ter os ouvidos sensíveis do que Deus está falando para mim e para você.
Talvez as coisas poderiam atrapalhar a vida de Pedro. Aquela falta de peixe, talvez poderia ter atrapalhado, mas ele entendeu que a palavra de Deus soou muito mais na vida dele. A palavra que transforma, a palavra de Deus, ele nos fortalece. A palavra de Deus, ele nos direciona. A palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus, ele chama nós para uma missão. Ele chama nós para uma missão. É a palavra de Deus. Nós estamos obedecendo não porque alguém nos convidou, não foi porque Ronaldo me convidou, não foi por ele, mas foi porque eu ouvi a palavra de Deus e Deus estava me direcionando para esse lugar amazônico. É ouvir a palavra de Deus, sobre a tua palavra. O que essa pesca, o que essa história tem ensino para nós? Quais os ensinos que eu tenho para mim e para você? Quando nós ouvimos a voz, ela traz uma nova perspectiva de vida. Quando eu ouço a voz de Deus, ela traz uma nova perspectiva no trabalho missional. A palavra de Deus, quando é ressoado e a gente é nítido, a gente ouve nítido, ela tem um ensino muito importante para mim e para você. Que o que acontece nesse ensino, quando eu ouço a palavra de Deus, ele quebra todos os meus conceitos intelectuais. Quando a palavra é programada, quando eu ouço a palavra, essa palavra quebra todos os meus conceitos intelectuais sobre missões. Quando ele soou no meu coração e ele ensinou no meu coração, que ele quebrou todos os conceitos intelectuais, porque alguns diziam para mim: você vai levar seus filhos para longe? O que você vai dar para os seus filhos? Aonde ele vai estudar? Como é que seus filhos, em vez de progredir, ele vai regredir? Então é melhor você não sair, é melhor você ficar com a gente. É melhor você. E Deus recebe e nos dá uma bênção privilegiada. Quebra todos os nossos conceitos intelectuais. Quebra todas as nossas estratégias. Às vezes, quando eu ouço a palavra, nós temos estratégia de compartilhar as boas notícias. Eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Mas quando nós colocamos os nossos métodos, nossos meios de poder alcançar um povo sem ouvir a voz de Deus, ele fala assim: espera aí, Senhor, não adianta. Precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ele vai dar meios, ele vai dar método de poder alcançar aquele povo que precisa ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos estar com ouvidos atentos. Uma coisa que eu aprendo também através desses ensinamentos, não é o nosso conceito intelectual, não é as nossas estratégias, não é o nosso medo de evangelismo, mas é saber que quem é que nos chamou, quem é que chama, é aquele que transforma o nosso coração. Tem uma frase que eu queria deixar para os irmãos. O que precisamos entender? Que não é a igreja que tem uma missão no mundo. Eu preciso entender que não é a igreja que tem uma missão no mundo, mas é o Deus missional que tem uma igreja no mundo. Não é a igreja que tem uma missão no mundo, mas é o Deus missional que tem uma igreja no mundo. Nós somos chamados para transformar vidas. Nós somos chamados para transmitir as boas notícias do reino de Deus. Então, por que nós estamos aqui? Por que nós servimos? É porque um dia alguém me transformou o meu coração. Em 1912, o Evangelho chega no nosso meio. Saindo da minha aldeia, 2008, meu pai tinha acabado de falecer em fevereiro. Mas antes de acabar de falecer, em janeiro, meu pai foi para a igreja. Reuni a igreja. Eu conversei com o meu pastor. Eu preciso que a igreja me envie. Eu tinha certeza, clareza que Deus estava me direcionando para o Amazonas. E a igreja reúne, a igreja me abençoa, a igreja me envia. E aí uma palavra do meu pai, bem debilitado, já com a saúde limitada. Eu fui lá onde ele estava, na camada. Ele estava lá deitado. Eu falei: papai, hoje a igreja vai me ordenar como missionário. Então eu estou vindo aqui comunicando ao Senhor que a igreja vai adotar eu como missionário. E ele diz naquela cama, dizendo o seguinte: filho, eu vou lá na igreja. Não, filho, papai não precisa ir. Eu estou vindo pedindo a bênção do Senhor agora. Que não precisa. Eu estou primeiramente aqui pedindo a bênção do Senhor, que ela fala a minha esposa como filha, e eu e a filha do Senhor, que vai ser missionária da igreja. Pronto, falei. Quando foi na igreja, começou o culto, meu pai entrou na porta do fundo da igreja e ele sentou lá naquele banco dos anciões, todo amarradinho, com as coisas, com faixa, porque ele estava sentindo muitas dores. Ele foi meio, mas ele estava lá. A igreja consagrou, o pastor me consagrou para ser enviado, e aí ele fala: deu uma palavra. Pode falar. Meu pai pega o microfone lá da aldeia, e ele fala o seguinte: meus irmãos,
Nós criamos nossos filhos não para nós. Nós criamos nossos filhos para Deus. E na cultura terrena é o seguinte, que todas as mães terrenas, eles vão guardar os umbigos dos filhos em um lugar. A ideia é o seguinte, que nenhum dos filhos vai ser esparramado do meu ambiente. Nenhum. E meu pai pegou aquele microfone, olha, solta os umbigos dos seus filhos. Solta os umbigos dos seus filhos. Solta. Porque os filhos não são nossos. Nós criamos para Deus. E eu, da mesma forma, eu estou abençoando meus filhos e a minha filha para ir para o Amazonas. E nós estamos lá servindo ao Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Evangelho chegou no nosso meio, mudou o coração do meu pai, mudou o coração dos seus filhos, e tem várias mudanças no coração por causa dele e por meio dele. Louvado seja o Senhor pelo que Deus está fazendo em nosso meio, através de nós. Somos privilegiados de poder caminhar junto. Obrigado, pastor. Obrigado, Enoque, de poder ter esse momento junto. E eu tenho mais um vídeo aí que eu gostaria de passar para a igreja conhecer um pouco mais do nosso ministério. Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui no projeto Semiraitá. Semiraitá é um projeto do Complay, onde prepara líderes indígenas para que possa ser preparado biblicamente, para que possa servir o Senhor em sua comunidade, em sua aldeia ou em outra aldeia que Deus direcionar. Meu nome é Enilton Sanumã, também meu etnia Sanumã, minha aldeia chama Olomai. Estou aqui em Semiraitá para aprender as coisas que o Senhor deseja para mim, por isso estou aqui nesse lugar. Eu estou muito feliz que estou aqui nesse lugar, aprendendo as coisas novas que o Senhor precisa de mim. Meu nome é Abiúde Harauá, etnia iscariana, lá de Caçauá. Estou aqui em Semiraitá, estudando sobre a palavra de Deus, servindo a Deus. Choki waura chiro ta ulo ta rosota demi iscariana ta monin miwisha país Amazônia ta routona raizinho. Queridos irmãos, esse é o projeto Semiraitá, um projeto de treinamento de liderança indígena na região amazônica. E eu louvo a Deus pelas coisas que Ele está fazendo na região. E eu gostaria a te convidar para que se tornasse um participante dessa obra. Você participando é como você estivesse juntamente conosco lá na região. E como que nós podemos participar? Primeira coisa, orando a Deus, para que Deus continue sustentando o projeto Semiraitá, para que Deus continue dando sabedoria para os professores e para os indígenas entenderem claramente a palavra de Deus. Outra forma de você participar é você ofertando para esse projeto. E aí juntos nós iremos entrar no barco de treinamento e nós iremos navegar longe, e assim Deus será honrado, Deus será glorificado. Meu muito obrigado e que Deus o abençoe, meus irmãos.
Pois é, deixa eu perguntar uma coisa, porque essa é uma curiosidade, né? Na região dos Terenas, bom, ali é a região aquela região do Mato Grosso do Sul, onde tem muitos rios, mas geralmente os Terenas moram em lugar onde não tem rio. Você aprendeu a nadar lá no Amazonas? Ainda não? Ainda não. Com colete ainda. tem que usar colete. Ué, tem que aprender a nadar. Aprendeu a manejar canoa? Já. Ah, tá bom. Então, porque é essencial naquela região, né? De tanta água na região amazônica, né? Mas antes de orar, a Helene queria falar. Sim. Eu fiquei muito tocada com as suas palavras. Um dia meu pai me disse: você é altíssimo no trabalho do Senhor. De 10 filhos, ele estava me entregando para servir o Senhor. E naquela época, em 74, falar que ia trabalhar com os indígenas era muito difícil. Só ouvia que os índios matavam as pessoas. Então, foi uma entrega que o meu pai fez para o Senhor Jesus. E em abril de 78, nós estávamos com os índios Yanomamis, lá em Roraima. Eu posso dizer para vocês, foi uma bênção na nossa vida. As coisas não param. Dia 8, vamos para a Colômbia, para a área indígena. Eu sei que nós também não sabemos como vai ser lá, mas vamos ministrar lá na Colômbia. É bem longe de nós também. Outra língua, né? Muitas culturas diferentes. Lugar muito quente, muito calor, né? Lá na Amazônia. A gente conhece de Roraima. Quem conhece lá no Amazonas, né? Nossos irmãos sabem que não é fácil. E eu senti no coração. Aqui é a nossa igreja. E nós precisamos de vocês conosco. Quando nós tínhamos uma igreja em São Paulo, em outro lugar, que éramos membros, era com eles que nós falávamos. Nós precisamos de saber que alguém está lá, como dizem, segurando as cordas, principalmente em oração. E nós precisamos de saber que vamos sair daqui dia 8, mas que há pessoas segurando as cordas para nós. Na saúde, na sabedoria. Amor vai ministrar lá sobre família para aquelas lideranças indígenas. Eu vou estar com as mulheres, não sei o que elas querem de artesanatos, de aprender a fazer as coisas, melhorar os trabalhos que elas fazem, os acabamentos, para que elas possam vender mais. Mas é o contato, é o convívio, é falando de Jesus o tempo todo ali com elas. Eu preciso de saúde. Então, queridos, é um pedido mesmo. Segurem as cordas conosco que estamos saindo. Estamos saindo com alegria. Não somos mais de 27, 28 anos quando fomos para ir. Pelo menos os 2 passaram de 70. Mas temos alegria em servir ao Senhor. E a nossa oração é que Deus levante missionários na nossa igreja para ir. É uma bênção servir a Jesus. Parar lá em cima. Interessante, né, pastor Nox? Só um momentinho. Vocês viram o Enildo Sanomá. Enildo Sanomá é de uma família Yanomami. Eles saíram da sua reserva, muito distante. Ficou 4 anos com a gente e sem contato com seus pais. E agora, ano passado, ele formou. Ele está retornando para o Sanomá e para ajudar o seu povo. E a gente está ouvindo notícias sobre os Yanomami, né? Notícias, e eu gostaria que a igreja pudesse orar pelo povo Yanomami. Que nós, como Complay, estamos mais próximos do que está acontecendo entre o povo Yanomami. Para que possa entender um pouco mais, só um breve relato. O povo Yanomami, eles não são produtores. Eles são coletores. E existe povo Yanomami que há uma escassez de peixe, como tem no Amazonas também. Aí vocês perguntam, mas o Amazonas é rico em rios,
Sim, mas tem lugares que é uma escassez de peixe, às vezes o solo não é fértil, e em alguma da região do Sanomá acontece isso. É uma escassez de peixe, é uma escassez de terra fértil, mas aonde o Evangelho chegou, os missionários começaram a ajudar eles a produzir seus próprios alimentos. E onde o Evangelho tem igreja plantado, eles estão simplesmente plantando suas lavouras, plantando banana, plantando mandioca. Mas tem outros grupos que não conhecem o amor de Cristo ainda, eles precisam ainda conhecer. No caso desse que saiu na mídia, já normalmente estão vindo de outros lugares da Venezuela, estão migrando para o Brasil, em busca de alimento, em busca de melhoria. Então é um pequeno relato que a gente entende, a gente está mais perto do entendimento deles, e eu queria conscientizar a igreja a ter essas informações claras do que está acontecendo. Então, só para dizer, para que Deus possa trabalhar com esses Yanomami que já são crentes, filhos de Deus, possa também fazer uma diferença com esses Yanomami que não têm a presença do Evangelho. Então, gostaria que o Senhor abençoasse eles, tá bom? Daqui uns dias, o Alceriz, com a esposa, já está voltando lá para o norte, para Iranduba. Como eu disse, eu estive lá uma vez, em 2017. E é uma travessia bonita, de Manaus para Iranduba, sobre o Rio Negro, tem uma ponte estaiada. Realmente é uma travessia muito bonita ali. E eles estão, se vocês viram no vídeo e tudo mais, nas fotos, a água realmente é um braço ali, é do Negro, né? Solimões. Então é um braço ali do rio Solimões que chega até pertinho da propriedade mesmo, ali da onde eles estão estabelecidos. E que alguns dos irmãos possam assumir esse compromisso de estar orando por ele, pela família, pelo ministério. Quando ele foi a primeira vez, ele disse que não estou indo para casa, porque minha casa é aqui. Agora eu não sei mais como é que ele fala isso, né? Se lá é a casa dele ou se difícil sair agora, hein? Ou se tá difícil sair. Ou se é ali no Mato Grosso do Sul, né? Mas é assim mesmo. A gente se adapta, graças a Deus, e gosta, e aí também quer ficar. E Deus tem usado a ele, a sua família e outros mais ali que ensinam regularmente ali na escola também. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. E não sei se o Rogério quer falar, dizer alguma coisa. Quero orar por vocês. Tá ok, então pode chegar. Eu vou orar pelo Alcerias e o Rogério vai orar pelos Farias aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida do Alceriz, da sua família, dos seus filhos. Obrigado que o Senhor os tem conduzido através desses anos, possibilitado que eles estejam servindo na região amazônica tão ampla, de lugares tão distantes, com tantas etnias, e tendo essa realmente oportunidade de ministrar a pessoas tão diferentes, de lugares diferentes, etnias diferentes, como ouvimos aqui, os Sanomás, os Rishikarianas e tantos outros que chegam até ali, e que depois voltam e vão trabalhar ou nas suas comunidades ou vão alcançar outras comunidades. Então isso é algo que vai longe e que nós não podemos saber realmente até onde vai, mas sabendo que o Senhor tem feito essa obra e que Ele e a sua família têm se disposto a fazer aquela parte que o Senhor tem mostrado para eles e te obedecido, como ouvimos esta manhã. Então, rogamos que o Senhor continue frutificando a tua obra através da vida deles. Amém. E fazendo prosperar não somente o Semiraitá como Semiraitá, mas como instrumento do Senhor. Amém. Em treinar, em trazer as boas novas em toda a região amazônica, e que isso seja sempre uma grande bênção nas tuas mãos. Amém. Então nós agradecemos e rogamos que na volta para lá, no restabelecimento, na vinda dos alunos que vai começar a acontecer, que o Senhor esteja conduzindo e suprindo todas as necessidades. Em nome de Jesus, Pai, que nós entregamos. Amém. Amém. Amém.
Amém, queridos. Graças a Deus por isso. Privilégio a gente ter Alceris falando para a gente aqui. Vocês têm noção, meus irmãos, que pouco tempo atrás a gente teve gente falando aqui que está lá no norte do Quênia, outro lá em Moçambique, o Terena aqui falando que fala no Brasil todo para povos indígenas, e agora Alceris. Graças a Deus por isso. E o privilégio também nosso, como igreja, de ter o Enoque e Eliane aqui. Enoque e Eliane que fazem um trabalho maravilhoso junto a indígenas e com a MIAF também. E agora eles estão indo semana que vem viajar, vão ficar um mês lá na Colômbia praticamente, né? E ensinando aquele povo. Então eu queria que como igreja a gente pudesse orar por eles. Se você puder ficar de pé por um instante, estender sua mão aqui em direção a eles, deixa eu ficar aqui entre eles e pedir para que o Senhor use a vida deles lá naquele lugar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Enoque, da Eliane, que tanto abençoa a nossa igreja, Deus, mas não só a nossa igreja, mas a sua igreja nesse país, Pai. Eu te louvo pela vida deles e te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor, através do teu Espírito Santo, os acompanhe nessa viagem. Que o Senhor os use, Deus, de uma forma poderosa, grandiosa, Pai, para que a sua palavra, sendo pregada, traga transformação ao povo que ouvi-la. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, pela saúde deles, Deus, que eles possam suportar essa viagem, toda a logística dela, todo o tempo que eles vão ficar fora, longe de casa, Deus, que o Senhor os revigore a cada dia. Que o Senhor os encha, Deus, de energia, de saúde, vitalidade e, acima de tudo, da alegria, Deus, de compartilhar da Tua palavra. Então, abençoa a vida do Enoque, da Eliane, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que o Seu nome seja glorificado através deles. É isso que nós oramos como igreja e te pedimos, Deus, a Tua bênção sobre a vida deles. E nós aqui estaremos orando, Senhor, por esse tempo deles lá. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa a cada dia, Deus, nos confirmar o coração, Deus. Que a Tua obra, a Tua palavra está sendo pregada a todo mundo. E obrigado por fazer parte, Deus, e termos o privilégio de fazermos parte desse ministério tão grandioso. Que a graça de Jesus nos faça lembrar do Teu precioso sacrifício naquela cruz. E que a comunhão do Teu Espírito Santo nos faça a cada dia nos lembrar de que o Senhor caminha ao nosso lado, nos amparando e nos dando vigor e força, Senhor, para continuar te obedecendo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, uma ótima semana. Dá um abraço no Enoque e na Eliane, aí se despedindo deles, e no Alceris também.